A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos prosseguir com o estudo que estamos fazendo sobre as ordenanças bíblicas. A lição de hoje é de número 8, que vai falar sobre a ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Esse é um assunto de extrema importância, já que as misericórdias de Deus, ainda que estejam sobre toda a humanidade, elas precisam ser alcançadas. E isso só é possível através da confissão e do perdão. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Salomão diz que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E em Mateus, capítulo 5, versículo 7, Jesus disse: Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam aqueles que os ofendem, né? Porque eles alcançarão misericórdia. Os objetivos de hoje são, primeiro, ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica e, sendo uma ordenança, é um dever do cristão perdoar aqueles que o ofendem também. O reino de Deus é composto de direitos e deveres. Se em Cristo eu tenho o direito de receber o perdão de Deus, eu também tenho o dever de perdoar aqueles que me ofendem. Jesus foi bem claro, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 15. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. O segundo objetivo dessa lição é mostrar que a base do perdão é o arrependimento. Tem pessoas que pensam que naquele grande dia vai receber o perdão de Deus só pelo fato dele ser misericordioso, né? Só que, conforme já vimos, as misericórdias de Deus são para aqueles que se arrependem dos seus pecados. O terceiro objetivo é falar que precisamos exercitar o perdão. Perdão, irmãos, está relacionado à misericórdia, né? E a misericórdia é um dom de serviço, né? Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12. E como todo dom, a misericórdia, o perdão, também deve ser exercitado, já que trouxemos do mundo a tendência de não perdoar, né? E o processo de desintoxicação, chamado santificação, é progressivo, né? Se dá aos poucos. No começo será difícil perdoar, vai requerer um esforço maior, mas conforme vamos exercitando o perdão, ele fará parte do nosso caráter, do caráter cristão, né? E vamos exercitá-lo com alegria, conforme determina o apóstolo Paulo. O que exercita misericórdia, faça com alegria. O texto de referência para hoje está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos do 7 ao 10, onde João mostra a condicional para que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Que é andar na luz da palavra, né? E ter comunhão uns com os outros. João afirma que não adianta a pessoa dizer que não tem pecado, porque tem gente que acha isso, né? Que não tem pecado só porque não rouba, não mata, não adultera, não faz mal a ninguém. Segundo João, essa pessoa está enganando a si mesmo, porque isso não é verdade. Davi dá a entender no Salmo 51, versículo 5, que todos nós já nascemos no pecado, né? Com a natureza pecaminosa herdada de Adão. Mais uma vez que somos convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores e que sofreremos a justiça e o juízo de Deus, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, passamos a viver de acordo com o que a palavra de Deus determina, perdoando uns aos outros, em comunhão uns com os outros, e Deus, que é fiel e justo, vai nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na introdução, o comentarista diz que o discípulo de Cristo foi alcançado pela manifestação das riquezas da misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus se manifestou, nós podemos contemplar ela em Jesus, mas conforme já vimos, é necessário alcançar essa misericórdia
através dos trampolins da confissão dos pecados e do perdão àqueles que nos ofendem, né? Foi Jesus quem nos ensinou isso. Quando vocês estiverem orando, confessando os seus pecados, perdoem se vocês tiverem algo contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe também. O tópico 1 adverte que precisamos do perdão de Deus. E isso não é motivo para desespero, né? Porque Deus está sempre disposto a nos perdoar, né? O item fala aí que a origem da palavra perdão vem do latim e remete não apenas à atitude de perdoar, mas de pedir perdão também. Irmãos, nem sempre eu estarei do lado de cá, né? Na posição de perdoador. Vai haver momentos em que eu estarei do lado de lá como ofensor. E é por isso que eu não devo me sentir melhor que o irmão que está se humilhando ao me pedir perdão, porque eu sou falho tanto quanto ele, né? E cedo ou tarde eu vou ofender alguém e a posição vai se inverter. O problema é quando aquele que está disposto a perdoar não tem a humildade de pedir perdão quando for preciso, né? E quando isso acontece, certamente, quando ele diz que perdoou, foi da boca para fora, né? Porque não tem como o cristão ter dois caráteres, um que perdoa e outro que não pede perdão. Então, meus irmãos, o discípulo de Cristo ele deve estar sempre pronto, não somente a perdoar quando ele for ofendido, mas a pedir perdão também quando ele ofender alguém. Já o item 1.1 fala sobre a necessidade do arrependimento. Ele destaca aquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde quase 3.000 almas se arrependeram na primeira pregação de Pedro após o Pentecostes, né? Depois teve uma segunda pregação de Pedro, né? Ali já foram quase 5.000 almas que se converteram. Imagina só, irmãos, quase 8.000 almas se convertendo em apenas duas pregações, né? Que poder é esse, né? Que unção é essa? E se converteram mesmo, porque o Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras, né? Não foi apenas uma emoção, foi conversão genuína mesmo, com mudança de atitudes. Nessas palavras de Pedro, fica confirmado que o arrependimento é fundamental para se alcançar o perdão de Deus, né? As pessoas temerosas perguntaram o que faremos, e Pedro respondeu: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, né? Ou seja, demonstrem o arrependimento através do comportamento, né? Dos frutos dignos de arrependimento, conforme João Batista disse para os fariseus, né? Tudo isso para obter o perdão dos pecados. Já o item 1.2 fala sobre a necessidade da confissão do pecado para obter o perdão, com base em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, onde Salomão diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, não basta confessar, tem que estar disposto a deixar o pecado, né? Confessar até o Judas Iscariotes confessou: pequei traindo o sangue inocente. Mas foi apenas um sentimento de remorso que levou ele a dizer isso, né? A restauração, o perdão, a misericórdia de Deus está reservada para aqueles que confessam e estão dispostos a mudar de vida, né? Que estão realmente arrependidos. E arrependimento é completamente diferente de remorso, né? O arrependimento é um sentimento contínuo que leva a pessoa a mudar de vida, enquanto que o remorso é apenas momentâneo. E Deus sabe, irmãos, Deus sabe se durante a confissão há um arrependimento sincero ou apenas um remorso, né? A pessoa pode enganar a mim, ao pastor, o marido, a esposa, a igreja, mas a Deus ninguém engana, né? Nem com falsos discursos e nem com lágrimas de crocodilo, né? Eu gosto sempre de citar os exemplos de Davi e Esaú. Davi, quando adulterou com Batseba, ele tentou esconder de todos o seu pecado, né? E conseguiu até a criança nascer. Só que Deus revelou ao profeta Natã e Davi simplesmente disse: pequei contra o Senhor.
Irmãos, no mesmo instante, o Natan disse: Já traspassou o Senhor o teu pecado, não morrerás. Só que lá na frente, né, no Salmo 51, você vê Davi expressando detalhadamente como estava o seu coração por causa daquele pecado, né? E Deus já conhecia, porque no Salmo 139, versículo 4, diz que antes que uma palavra saia pela nossa boca, o Senhor já conhece. Já o Esaú, ele buscou com lágrimas reaver a primogenitura que ele havia vendido para o seu irmão Jacó, mas não conseguiu, porque Deus não achou lugar de arrependimento no seu coração, né? Ainda que com lágrimas ele tenha buscado. Irmãos, qualquer um em sã consciência diria que Davi não teve um pingo de arrependimento e que o Esaú estava extremamente arrependido. Só que com Deus é diferente, né? Ele não atenta para a aparência, mas para o coração. O item 1.3 fala sobre a necessidade do constante pedido de perdão. Ele começa com uma indagação. Se Deus realmente não se lembra mais dos nossos pecados arrependidos, conforme diz o escritor aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12, por que é que devemos continuar pedindo perdão mesmo após a conversão? E a resposta é simples, né? Porque enquanto estivermos neste mundo, estaremos sempre sujeitos a pecar. E pecamos, né? Mesmo arrependidos, mesmo não nos conformando com o pecado, mesmo nos entristecendo, porque o pecado ainda habita em nós, né? Enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, o processo de crescimento espiritual, que inicia logo após o novo nascimento, né? Assim como o crescimento natural ou físico, se dá aos poucos, né? Degrau por degrau. E nessa escada, de vez em quando, escorregamos alguns degraus. Então, a graça de Deus vem, nos sustenta e prosseguimos, né? Subindo até alcançarmos a estatura completa de Cristo, a estatura de varão perfeito, que se dará somente na eternidade, né? Quando João diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ele se refere ao pecado voluntário, sem arrependimento, sem entristecimento, né? Porque depois ele vai dizer: Meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então aqui ele já está reconhecendo a possibilidade do cristão pecar. Porém, pecados involuntários, né, seguido de arrependimento, não vivemos mais como escravos do pecado, mas ainda tem sim a possibilidade de pecarmos como realmente pecamos, né? Por isso a necessidade de constante vigilância, oração e pedido de perdão. Claro, não dos pecados cometidos antes da conversão, né? Aqueles que Deus já se esqueceu, mas dos pecados que estamos sujeitos a cometer no dia a dia. Interessante, né, irmãos? Como a situação se reverte quando se fala de cristão. Enquanto o pecado do ímpio afasta ele cada vez mais de Deus, por não haver o arrependimento, o do crente o aproxima de Deus, porque ele reconhece o quanto precisa de Deus. Vamos agora para o tópico 2, que vai pegar como exemplo a parábola do credor incompassivo. Eu acredito que todos conhecem essa história, né? Se alguém não conhece, ela está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35. Depois os irmãos meditam com calma, tá bom? Fala de um homem que tinha uma dívida muito alta com um rei, 10.000 talentos, né? E por não ter como pagar essa dívida, ele implorou ao rei que não fizesse nenhum mal com ele e sua família, né? Então o rei se compadeceu e perdoou a dívida desse servo. Só que mais adiante, esse mesmo servo encontrou com um conservo dele, né, que também lhe devia uma quantia, só que uma quantia irrisória, né, insignificante. E mesmo assim, esse servo perdoado pelo rei não perdoou o seu conservo e exigiu que ele pagasse cada centavo, né? E isso caiu nos ouvidos do rei, que obviamente ficou indignado, né? E requereu também cada centavo da dívida impagável desse credor incompassivo que ele havia perdoado, né? E, irmãos, essa parábola aponta para nós, né? O salmista disse lá no Salmo 49, versículo 8,
que o preço da nossa redenção é caríssimo, né? Os recursos, as riquezas do mundo todo não pagariam o resgate da nossa alma. Então, Deus perdoou a nossa dívida, que na verdade foi paga por Jesus na cruz, né? E às vezes, por uma pecuinha, eu não perdoo um irmão. E Deus vai requerer, né? Deus vai requerer porque Jesus encerra essa parábola dizendo que ele fará a mesma coisa se nós, na condição de perdoados, não perdoarmos aquele que nos ofende. Isso fala da reciprocidade, né, exigida pelo perdão, conforme diz o item 2.1. Reciprocidade fala de retribuição a algo que nos foi feito, né? No caso, perdoar assim como eu fui perdoado. Nessa parábola que vimos no item anterior, aponta para a reciprocidade entre algo que Deus fez e que o homem deve retribuir, né? Ou seja, fala de um relacionamento entre Deus e os homens. Mas no que diz respeito ao relacionamento interpessoal entre as pessoas, terreno, né? Essa questão de dar e receber muda um pouco, tá? A Bíblia aponta duas direções que eu posso seguir. Eu posso fazer algo para alguém esperando receber também algo em troca. Jesus disse isso, né? Como você quer que os homens vos façam, fazer e vós também. E a outra é que eu posso abrir mão do meu direito de receber de volta aquilo que eu fiz e somente doar, né? Porque Jesus também disse que devemos emprestar sem esperar receber de volta. Agora a questão é qual das duas atitudes mais agrada a Deus? Se nós voltarmos para aquela questão da fidelidade e da lealdade que vimos na lição anterior, lembra? Aí nós vamos ter a resposta, né? Na primeira situação, quando eu dou algo esperando o retorno, né, então eu estou sendo fiel em algo que é justo, né? Já na segunda situação, quando eu estou dando algo, abrindo mão de receber de volta, ou optando por sofrer o dano, ficando no prejuízo, né? Eu estou sendo leal, porque eu tinha o direito de receber, mas abri mão para não sobrecarregar alguém que precisou da minha ajuda, né? E que não tem condições de me retribuir, né? E pelo que aprendemos na lição anterior, para Deus, ser leal é mais agradável do que ser apenas fiel, né? Ser fiel é o mínimo que Deus exige do crente, né? Ser fiel é um dever do crente, já que os infiéis não herdarão o reino de Deus, né? Paulo, inclusive, advertiu a igreja de Corinto sobre essa questão, né, de esperar receber algo em troca, quando alguns ali na igreja estavam em dissensões, levando as demandas de um irmão contra o outro para que a justiça do mundo julgasse. Paulo repreendeu, né? Já é errado ter demanda entre vós. Mas, já que tem, por que não sofrem o dano, né? Ou seja, por que não abrir mão do direito e viver em paz uns com os outros? E aqui, irmãos, é bom deixar claro que Paulo não está dizendo que você deve abrir mão dos seus direitos, né? Mas que você pode abrir mão disso. Se você buscar os seus direitos contra um irmão que não tem como te pagar, como na parábola do credor incompassivo, mesmo que seja algo justo, que diferença haverá entre a sua atitude e a atitude de quem não conhece a Deus, né? Eles também fazem isso. Irmãos, até mesmo com relação à reciprocidade que Deus prometeu, que é o galardão, né, a recompensa segundo as nossas obras, não deve ser essa a motivação do crente, né? Ele não deve fazer algo por interesse no galardão que receberá, mas por gratidão pelo que Deus já fez por ele. Item 2.2. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Ele diz aí, né, que nessa parábola do credor incompassivo, no ponto de vista humano, nenhum dos dois, né, nem o servo, nem o conservo merecia ser perdoado, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Por isso, o perdão vai além do nosso entendimento, né, pois o merecimento não é imputado, mas o amor, a graça, a misericórdia de Deus que fazem acontecer o perdão em nossas vidas. E aqui, irmãos, como a parábola aponta para o perdão dos pecados para a salvação, o fato de estarem envolvidos o amor, a graça e a misericórdia nesse processo de salvação não significa que não houve justiça, tá bom? Que não houve pagamento da dívida. Conforme nós falamos, Jesus pagou o preço, né?
Paulo diz que fomos comprados por alto preço. Acontece que o preço não foi pago por nós. Humanamente, irmãos, justiça e misericórdia não se bicam, né? Não coadulam. Onde há justiça não há misericórdia, né? E havendo misericórdia, não há justiça também. Mas com Deus é diferente, né? A misericórdia e a justiça, elas se abraçam, né? Justiça porque o preço foi pago e misericórdia porque Jesus foi quem pagou o preço, né? A justiça de Deus, então, não anula sua misericórdia e nem a misericórdia anula sua justiça, né? Outro ponto muito importante a ser observado é que o fato de Jesus pagar o preço pelos nossos pecados e assim a salvação para nós ser totalmente gratuita, né? Não significa que não precisa de um esforço humano para herdar o reino de Deus, né? Precisa e muito, né? O escritor aos Hebreus, ele diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E Jesus disse que pela força nós apoderamos do reino de Deus, né? Só que mesmo assim a salvação continua sendo pela graça. O apóstolo Paulo ele disse em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que pela graça nós somos salvos, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, toma posse da vida eterna. Ou seja, faça um esforço, Timóteo, para se apoderar da salvação que já está paga. Item 2.3, a nossa dívida era impagável. Como diz aí no item, era uma dívida enorme, né? Fora das nossas possibilidades de pagamento. Pedro disse que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, né? Até porque de Deus é o ouro e a prata e tudo que há no mundo, né? Mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Nós estamos numa viagem, né, rumo a uma cidade chamada Nova Jerusalém. A viagem é a duração da nossa vida e nós éramos todos mendigos espirituais, né, sem a mínima condições de pagar o preço dessa passagem, né? Mas Jesus propôs voluntariamente pagar o preço da nossa passagem com o seu sangue, né? Agora nós podemos desfrutar de todas as bênçãos que nos acompanham nessa viagem. Paulo disse que em Cristo Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, mas para isso é necessário perdoarmos uns aos outros, né? Conforme diz o tópico 3. Irmãos, sabendo do tamanho do perdão que recebemos de Deus, né? Como não perdoar alguém que me ofendeu, né? É possível isso? Sim, irmãos, infelizmente é possível conhecer tudo isso que Deus fez por nós e ainda ter o coração petrificado, né? A engrenagem seca, sem lubrificante nos relacionamentos, né? Isso aconteceu com Davi, alguém que era segundo o coração de Deus, que alcançou aquele perdão divino do adultério seguido de homicídio, né? Mas que não perdoou o próprio filho, né? O Abisalão, um dos filhos de Davi, matou o próprio irmão por ele ter violentado a própria irmã também, né? A Tamar. E Abisalão fugiu. Depois de alguns anos, bateu a saudade em Davi e ele mandou alguém ir em busca de Abisalão. Irmãos, o Abisalão veio todo contente. Ah, meu pai me perdoou. Só que quando ele chega diante de Davi, que frustração que ele teve, né? Que decepção. Olha, eu te perdoo, mas fica você lá e eu cá. Agora, imagina se Deus fizesse isso conosco, irmãos, né? Olha, eu te perdoo, mas eu fico aqui no paraíso e você aí no lago de fogo, né? Isso gerou uma revolta em Abisalão muito grande, né? Que teve um fim trágico também. Ele perdeu a vida na batalha contra o próprio pai. Tudo isso ocasionado pela omissão seguida de falta de perdão, né? Porque o Davi, ele se omitiu, ele não corrigiu o Amon, então o Abisalão tomou as dores, né? Depois que o Abisalão morreu, só restou o Davi chorar amargamente, né? E interessante que quando a criança, que foi fruto do adultério com Batseba, morreu, todos esperavam essa reação que Davi teve com a morte de Abisalão, né? Um desespero. Só que Davi não se desesperou com a morte do primeiro filho recém-nascido, porque ele havia alcançado o perdão de Deus, e agora ele se desesperou com a morte de Abisalão, porque o Abisalão não alcançou o perdão de Davi, né? Então o Davi teve um remorso, um peso na consciência. Por isso que Jesus vai dizer também que é necessário reconciliar enquanto a pessoa está no caminho, né, entre nós.
do que depois que a pessoa morre só restará o remorso daquele que não perdoou. Item 3.1, Jesus ensina o caminho do perdão. Não no sentido de que há um processo para se perdoar, né? A gente tem que perdoar e ponto, né? Mas aqui ele fala que Jesus ensina o caminho no sentido de que o perdão é o melhor caminho, né? Jesus ele ensinou o caminho do perdão ali na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Ou seja, eu mesmo vou definir a maneira que o Pai vai me perdoar, né? Ela será de acordo com a forma que eu perdoo aquele que me ofendeu. Olha o que diz o item, irmãos. A importância do perdão surge porque as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, estão sempre ferindo umas às outras. Ou seja, se não ferisse, não haveria necessidade da pomada chamada perdão, né? E sem contar, irmãos, que às vezes ferimos as pessoas com palavras agressivas, causando uma ferida na alma, né? E muitas vezes nem percebemos que ferimos, porque normalmente quem bate não sente a dor, né? Só quem apanha. Irmãos, tem uma frase bem conhecida de um provérbio chinês que diz que há três coisas na vida que nunca volta atrás, né? Que é a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Lá no primeiro livro dos Reis, você vê um homem numa guerra lançando uma flecha em direção ao nada, né? E a flecha atingiu justamente o rei Acabe, matando ele, né? Claro que ali o contexto fala que foi Deus que guiou aquela flecha, porque Deus queria aplicar esse juízo sobre o Acabe, né? Mas o fato é que, com certeza, aquele homem nem sabia que foi a sua flecha, né? E da mesma forma, irmãos, muitas vezes as palavras que saem da nossa boca e que não voltam, ferem as pessoas e nem percebemos, né? Mas às vezes está matando o próximo, né? Porque em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E Tiago diz que ela está cheia de peçonha mortal, né? Então, meus irmãos, que possamos vigiar, né? A vigilância ainda é o melhor remédio, porque o item encerra dizendo que a confiança ficará abalada, né? Mesmo havendo o perdão, o relacionamento nunca mais será o mesmo, né? Uma ferida sempre deixa uma cicatriz, né? Ela não vai doer mais, mas a marca está lá, ela não se apaga. Item 3.2. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. É um remédio eficaz para curar doenças espirituais, da alma e do corpo, né? Tiago fala sobre isso. O problema é que muitos acham esse remédio muito caro, né? E permanecem doentes, sofrendo. Irmãos, quando ele diz que o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma, ele se refere a uma doença psicossomática, né? Quando ela começa na alma e se não for tratada com o remédio chamado perdão, vai atingir até a saúde física da pessoa, né? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que toda raiz de amargura que ainda está brotando deve ser arrancada imediatamente, né? Para não proliferar e não contaminar como uma laranja podre até aqueles que estão em nossa volta, né? Irmãos, quanto mais rápido a pessoa pedir perdão, maior a probabilidade, né, de cura da mágoa, né? É como uma árvore que foi plantada e no início você consegue tirar ela apenas com a mão, mas deixa passar 10 anos e tenta arrancar essa árvore para ver se você vai conseguir, né? A raiz vai se espalhando, vai rachando calçadas, muros, tudo que tem pela frente, né? E quando chega nesse ponto, só com um trator para tirar, irmãos. Assim também a mágoa no coração. O item encerra dizendo que perdoar não significa apagar da memória, né? Conforme falamos há pouco, né? Sempre fica cicatriz, mas ela não deve doer mais. Irmãos, assim como Deus, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, né? Ele disse, né? Eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembrarei. É necessário não ficar lembrando da ofensa que sofremos também, né? Às vezes uma ferida demora para cicatrizar porque ficamos sempre cutucando ela, né? E aí, meu irmão, aí não há cicatricil que cure, né?
Irmãos, Deus quer escrever uma nova história na nossa vida, né? Isaías diz isso. Mas é necessário primeiro esquecer as ofensas passadas, né? É como numa escola, enquanto os alunos não permitirem a professora apagar um textão da lousa, ela não irá escrever um novo texto, né? E quando ela apaga, ainda que fique aquelas marcas do texto anterior, elas não vão impedir a professora de escrever um novo texto, né? Assim também acontece na nossa vida, irmãos. Deus só vai escrever uma nova história quando apagarmos as mágoas passadas, né? Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Irmãos, temos um alvo adiante, a nossa salvação, mas para que esse alvo seja alcançado, é necessário não olhar para trás, né? Como a mulher de Ló e se transformou numa estátua de sal, né? Tem muita gente com relacionamento interpessoal salgado, irmãos, porque fica o tempo todo olhando para trás, né? Por último, o item 3.3 diz que o perdão precede a adoração, né? Ou seja, para Deus receber a nossa adoração, primeiro precisamos perdoar. Irmãos, Jesus continua a nos ensinar sobre o perdão, né, que muitas vezes a ausência dele tem sido um obstáculo para Deus receber a nossa adoração. Ele nos ensina que antes de ofertar algo para Deus, seja em dinheiro, em louvor, quando falo em oferta não é só em dinheiro, né? Qualquer trabalho espiritual, é necessário primeiro que haja reconciliação com aquele que tem algo contra nós, né? Deus exige que a adoração do adorador seja em espírito e em verdade. E ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia e em litígio com alguém, né? Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Eu espero ter sido claro nas minhas palavras, né? Ter contribuído para o preparo da lição de cada um de vocês. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 9, que vai falar sobre a ordenança para uma vida de santificação. Esse também é um assunto de extrema importância, porque o escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus, mas nós veremos a Deus, porque vamos aprender sobre a santificação e vamos colocar ela em prática, né? Que é o mais importante. Deus abençoe a todos e até a próxima.